chama-se revelação, ou o ato de se revelar. A palavra revelação, irmãos, vem do grego apocalipsis, que é de onde vem o nome do livro, Apocalipse. Apocalipse, ele recebe esse nome porque é a primeira palavra que tem lá. Apocalipse de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo ao seu servo João. Então, a ideia de revelar, irmãos, dessa palavra, comumente se usa essa ilustração, é como, imagine que um palco em que tem uma cortina cobrindo o que está por trás desse palco. E quando você descortina, você dá a conhecer aquilo que estava por trás. Então, revelação, ou o ato de se revelar, é o ato de se dar a conhecer. Se Deus não o fizesse, nós não o conheceríamos. A pergunta então, irmãos, é como Deus faz isso? Como é que Deus se revela? Então veja que essa não é uma doutrina de pouca importância. Nos primeiros séculos, irmãos, a igreja cristã lidou e precisou tratar com a doutrina do ser de Deus. E aí você tinha lá a questão da trindade, a questão da dupla natureza de Cristo, os credos, os embates que surgiram nos primeiros séculos, ali até o século VIII. A partir dali, começou outros embates, em especial na Reforma, os embates com relação à soteriologia, no pós-reforma com relação à eclesiologia, o magistrado civil, etc. Sabe qual é a doutrina que mais foi atacada nos últimos 2, 3 séculos? Chama-se doutrina da revelação. Porque Satanás e os seus servos muito bem perceberam, se ataca a doutrina da revelação, cai-se tudo. Então, ter uma compreensão correta, irmão, dessa doutrina é fundamental para a nossa caminhada com o Senhor e com os outros aspectos da vida. Como, então, o Senhor se dá a conhecer? Alguém, por favor, abre esses textos aqui. Ezequiel 25, Romanos 6, 25, por favor. Naquele esquema, irmãos, abriu, leu, pelo nosso tempo. Veja, Deus está falando que se deu a conhecer a Israel no Egito. Como é que ele se deu a conhecer? A gente vai ver já. Mas veja que o texto está falando que ele faz o quê? Ele se dá a conhecer. Ainda Romanos 16, 25. Conforme a revelação do mistério mantido em segredo. Estava oculto e foi revelado. Que mistério é que ele está falando? A completude da obra de Cristo. Ele estava ali revelando paulatinamente. Agora, com a vinda dele, está tudo claramente revelado. Está posto aos homens. Como ele faz isso, então, irmãos? Foi cunhada, então, uma expressão na teologia reformada para se referir a como ele se dá a revelar. Ele se dá a revelar por meio de atos revelacionais. Nós perguntamos, como é que ele se deu a conhecer no Egito ao povo de Israel? Ora, Deus é espírito, ele pode ser visto? Não. Como ele se dá a conhecer? De duas formas. Por suas obras, então aqui entenda atos não só como ações em si, mas também uma segunda coisa, palavras. E as suas palavras interpretando as suas obras. No século passado, a teologia liberal, querendo enfraquecer a palavra de Deus, dizia que ele apenas se revelava por suas obras e que o resto era coisa de homens. Veja, atacando a Escritura Sagrada. Os reformados afirmavam, não, ele se dá a conhecer por suas obras, mas ele mesmo interpreta as suas obras, de forma que as suas obras e as suas palavras são a sua revelação, ele se dando a conhecer. A expressão que reúne tudo isso, irmãos, chama-se atos revelacionais. São atos de revelação. Ele age para se revelar. Isaías 40, 26, por favor, e Romanos 9, 22 e 23, eu vou ler Salmo 19. Mas leiam esses outros textos antes, por favor. Inclusive, o Salmo 19 é o salmo que vai ser exposto na próxima exposição dos Salmos, que seria o próximo domingo, né? Mas vai ficar para o mês que vem.
levantai os olhos e vede. Quem criou tudo isto? O que ele está fazendo quando o próprio Senhor coloca esse desafio? Ele está falando o seguinte: olhe para o que foi criado e você vai ver que há um Criador. Tinha, Vissal, mas a água a gente nunca despreza, né? Obrigado. Percebe, irmãos? As suas obras. Agora, Romanos 9, 22 e 23. Paulo está se referindo a uma obra de Deus, a obra da eleição, no seu decreto. Ao decretar a eleição, ele queria dar a conhecer o seu poder e a sua graça. Então veja, ele está dando a se conhecer por suas obras, certo? Agora vem o Salmo 19, irmãos. O Salmo 19 é um texto da Escritura Sagrada que reúne exatamente as duas formas de Deus se revelar, pelas suas palavras e pelas suas ações, suas obras. Veja, por favor, o Salmo 19, começa assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por um recurso aqui do paralelismo, Deus está falando que as obras das suas mãos, isto é, os céus que está sendo referido aqui, as obras das suas mãos e a sua glória é a mesma coisa, e que os céus e o firmamento, que é a mesma coisa, estão anunciando a glória desse Deus. Ou seja, se você olha para as coisas criadas, você está diante de um quê? De uma revelação de Deus. Você está diante de uma revelação de Deus. Por isso que Cornelius Van Til, um presbiteriano que se dedicou à área da teologia filosófica apologética, ele dizia: todos os fatos do universo gritam Deus. Surdo é quem não quer ouvir. E se você lida com qualquer fato do universo sem esse pressuposto, você lida de forma errada desde o começo, porque ele está proclamando. E aí o Salmo continua: um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras. Veja que essa revelação ela é sem palavras. Veja a linguagem aqui do Salmo. E dele não se ouve nenhum som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus até a outra e vai ao seu percurso, e nada refoge o seu calor. Percebe? Essa revelação ela não tem palavras, mas ela se faz ouvir. Deus se dá a conhecer por ela. Só que aí vem a segunda forma de revelação, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Percebe? Qual é a outra revelação que o texto está falando aqui? A palavra de Deus. A lei, os testemunhos, os preceitos, o temor, os juízos, todos são expressões para se referir à mesma coisa, a palavra de Deus. Só que tem uma parte final do Salmo, irmãos, que conjuga as duas revelações, que é o aspecto da revelação, que eu vou dar o nome já para ela, que está na criação, mas ao qual a palavra também se dirige. Veja, a palavra interpreta tudo, mas aqui há uma direção específica para esse outro elemento da revelação, que é a consciência. A consciência, que faz parte da criação, porque nós somos criaturas, é mais um elemento da revelação de Deus aos homens. A consciência, por aquilo que Calvino chamava também de sensus da divindade, sensus divinitatis, ela grita também que há um Deus.
E todo o movimento do ímpio é sufocar a sua consciência para que esse grito não seja ouvido. E é por isso que em seguida vem: além disso, por eles, isto é, pela tua palavra, se admoeste o teu servo, e em guardar a grande recompensa. Quem pode discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Tu também da soberba guarda o teu servo, e que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Atos revelacionais que se resumem em dois tipos: as suas obras e as suas palavras. Quais são as obras de Deus? O pessoal que fez o discipulado no catecismo vai lembrar. Quais são? As obras da criação, da providência e da redenção. Essas três obras revelam Deus. Os seus decretos também fazem parte das suas obras, mas ele engloba todas essas três, né? Essas três, elas são descortinadas na história, e os seus decretos são eternos. Então, ou seja, querido, pela obra da criação, Deus se revela, pela sua providência, ele está se revelando, e pela redenção, ele faz o quê? Está se revelando. Novamente, irmãos, tudo grita Deus. Quando eu olho a maneira como tudo no mundo está ordenado, e a providência do Senhor está conduzindo todas as coisas, e nada sai do seu controle, como coisas que não eram para se encaixar na nossa concepção, elas se encaixam harmoniosamente. E tudo mais nos mostra como esse Deus não apenas é sábio, mas que há um Deus, que Ele é poderoso, Ele se revela. Como o Salmo 104 diz: cantando a obra da criação e cantando a obra da providência. Diz ele, com sabedoria fundou os montes, mas ao mesmo tempo ele diz: é Ele que alimenta até os leãozinhos. Eles estão de boca aberta esperando receber dele. Se Ele dá, eles têm. Se Eles lhe retêm, eles não têm. Ou seja, querido, até o ato de você botar a comida na sua boca está revelando Deus pela sua providência. Há um Deus que sustenta a criação. Quem é que faz a planta crescer e depois ela frutificar? Alguns irmãos sabem que eu estou cuidando de uma horta, eu estou fazendo uma horta. E é interessante isso, irmãos, porque o pessoal que estuda fala assim: olha, se não tiver poliminização em determinadas plantas, como as concubitáceas, não há fruto. Aí primeiro, quem é que faz crescer? Aí depois, quem é que envia aquele insetozinho específico ali que vai pegar a flor macho, vai pegar o pólen dela e levar para a flor fêmea? Aí vocês imaginam a minha alegria quando eu vi minha melancia com as abelhazinhas rodando em torno dela. Deus, minha melancieira, né? A melancia ainda está para nascer. Deus, na sua providência, conduzindo todas as coisas, irmãos. Isso revela Deus. E também a obra da redenção. Ele, na pessoa do Filho, operando a redenção do mundo, encarnando, vivendo a vida aqui na terra, os milagres, a ressurreição, tudo isso está revelando Deus para o homem. Então, irmãos, tenhamos essa compreensão. Ele se revela pelas suas obras e pelas suas palavras, e as suas palavras interpretam as suas obras. E é nesse sentido que a gente diz que a Escritura, que nós vamos ver daqui a pouco, que descreve as obras, essa palavra também interpreta elas. A obra da criação é a palavra de Deus que me dá elementos para eu entender a criação corretamente. A obra da providência é a palavra de Deus que me dá os elementos para eu entender a providência. E não ficar como um ímpio que não sabe o que está acontecendo ou está sendo levado pelo acaso. Mas é Deus que diz: eu estou me revelando e eu estou interpretando. Olha, eu fiz isso, significa isso aqui. Aí vamos voltar para o texto que Paulo leu. Eu me dei a conhecer no Egito. Como é que Deus se deu a conhecer no Egito? Olha tudo o que Ele fez no Egito. E a cada ação que Ele fazia, Ele enviava o seu profeta Moisés, que interpretava o que estava acontecendo. Eu estou devastando o Egito, e eu estou me dando a conhecer aos egípcios e ao meu povo. Eles estão vendo que Deus poderoso eu sou, um Deus que cumpre o pacto, etc, etc. Por isso, irmãos, leamos esse texto aqui também, Deuteronômio 29, 2 Samuel 7, 27, só pelo nosso tempo, certo? Êxodo 7, 5,
Ezequiel 7, 27. Engraçado, coincidiu aqui. 2 Samuel 7, 27, Ezequiel 7, 27. E Romanos 1, 18. Esse também eu vou ler porque é um pouco mais extenso e eu quero ir comentando ele brevemente. Veja, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nossos filhos, mas as reveladas nos pertencem. Aí ele vai fazer referência ao quê? À lei, ao que foi escrito. O que foi revelado foi escrito, as palavras. Samuel, 2 Samuel, por favor. E aí vem uma coisa, irmãos, o movimento da revelação. Em algumas ocasiões Deus age e depois explica. Em outras, Ele fala que vai fazer da interpretação e depois age. É o que está acontecendo aqui. Davi fala, o Senhor se revelou a mim dizendo. Ele está falando o quê? É uma obra ou uma palavra? Ele se revelou a mim dizendo. Palavra. Mas interpretando o quê? Uma obra. O que ele ia fazer? Eu vou dar um filho a Davi e ele vai sentar eternamente no seu trono. Ponto. Então esse é o movimento, irmãos. E aí, Ezequiel 7, 27 e Êxodo 7, 5. Por favor. Quem abriu? Quem vai ler? Saberão que eu sou o Senhor. Ele está se dando a conhecer quando ele fizer o quê? Estender a mão. Ou seja, quando eu agir a minha obra de libertação do meu povo, os egípcios vão saber que eu e apenas eu sou o Senhor. E detalhe, os irmãos já devem ter ouvido isso. Cada praga que ele enviou sobre o Egito correspondia a um falso deus dos egípcios. E ele destruiu todos eles por meio das pragas. A sua obra revelava quem ele é. Aqui, irmãos, a gente já ensinou isso para a igreja em outra ocasião. Quando a gente fala da oposição que muitos têm à doutrina da criação, dizendo, não foi bem assim como Deus fez, foi bilhões e bilhões e bilhões de anos. Quando que a descrição que ele faz da criação, criando todo esse mundo magnífico no espaço de 6 dias, ela exalta a revelação de quem ele é. Ele é todo poderoso. Ele pôde criar todo esse mundo complexo em 6 dias. Isso exalta o seu poder. Ele está se dando a revelar. Ainda, Ezequiel 7, 27, por favor. Mais uma vez, as obras dele de juízo, manifestando quem ele é. Ele se revelando. Vão saber, eles vão me conhecer, que eu sou o Senhor. Aí, irmãos, vem Romanos 1, 18, que é um outro texto clássico da Escritura Sagrada na compreensão dessa doutrina, né? 2 textos base, Salmos 19 e Romanos 18, é dito: a ira de Deus se revela, veja a palavra, revela ou manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então veja que Paulo repete 3 vezes que quem está se revelando? Deus. Onde? Porque, versículo 19, os atributos invisíveis de Deus. Quais são esses atributos que ele está se referindo? O seu eterno poder, bem como a sua própria divindade, que existe um Deus, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aí o texto continua para tratar de outras doutrinas que vêm disso. Mas veja o fato, irmãos. O que de Deus se pode conhecer foi manifesto dentro de toda a humanidade. Desde quando? Desde ontem?
desde o princípio do mundo. E o que acontece? Essa revelação está turva? Ela não está turva. Essa revelação ela vem do próprio Deus, ela é claríssima como 1000 sóis ao meio-dia. Quem é que não consegue ver? Quem é que não quer ver? O texto falou, os homens, eles detêm a verdade que está sendo revelada pela injustiça. A ideia é, eles estão suprimindo e fazendo calar a boca dessa revelação, dizendo não a Deus, isso aqui surgiu ao acaso, isso aqui é do nada. Porque eles querem a injustiça. Porque se há Deus, a injustiça é julgada. Se não há Deus, então, injustiça segue-se sem... Não há nem injustiça. Se não há Deus, não há conceito de justiça e injustiça. Não há moralidade. Acabou. E onde é que ele se revela, então? Porque os seus atributos são claramente percebidos desde o início do mundo, nas coisas que foram criadas. Então, irmãos, essa é a estrutura básica da revelação. Há um segundo passo aqui, que está aqui. A escrituração da revelação, que a gente vai ver na próxima aula. Mas, ainda aqui, irmãos, vamos lá. Revelação, atos revelacionais que se constituem em obras e em palavras. E aqui, então, irmãos, vem uma distinção básica. Essa distinção aqui, irmãos, ela foi um gráfico, mas ele é um gráfico imperfeito, tá? Porque faz parte da revelação especial também algumas obras específicas de Deus. Mas aqui só para os irmãos entenderem didaticamente que há 2 tipos de revelação. A revelação geral. Por que é chamado de geral? Porque é para a galera. É geral. Todo mundo tem acesso. Nasceu, pronto. Você tem acesso a essa revelação. Ou revelação natural. Por que ela é chamada de natural? Porque ela está posta na criação, né, na natureza, naquilo que nós somos, certo? Então, natural. Há um debate entre alguns dos teólogos, que é justo um debate, que até a revelação natural também é sobrenatural, né, porque ela vem do próprio Deus, então ela é sobrenatural. Mas essa distinção didática é só para a gente ver os tipos dessas 2 grandes revelações, 2 tipos de revelação que Deus faz, mas que no final é uma só, ele está se dando a conhecer. A outra forma de revelação é a revelação chamada especial. Aí o especial é em contraste com o geral. Por que é especial? Porque ela vai diretamente para um grupo de pessoas. Ela vai para o seu povo, para os seus eleitos. Ela é especial nesse sentido. Ela está sendo anunciada para todos os homens, mas tem um tipo de homem que recebe o benefício dessa revelação. E ela também é chamada de sobrenatural por esses termos, porque ela é operada no mundo, mas de uma forma sobrenatural, né? Irrompendo de forma não ordinária na estrutura da criação. Essas 2 revelações juntas, irmãos, nos dão o quê? O conhecimento de Deus. Eu conheço Deus por meio dessas 2 revelações. E, novamente, a revelação... Deixa eu passar aqui. A revelação... Cadê? Perdi. Está em outro slide. A revelação especial, ela interpreta a revelação geral. Porque se eu não tenho essa lente, o que é que você acha que vai acontecer? Você vai ler errado. Deus é que diz, eu fiz assim, significa isso, para isso, tal, tal, tal. Então eu consigo olhar para a criação e ver, é mesmo o que ele está falando, é isso e sim. Eu consigo olhar para a providência e não fico desesperado, porque ele falou, eu estou por trás de todas as coisas intentando o seu bem. Os ímpios não têm isso. Os ímpios, algo lhe acontece, é desespero total, porque estão pelo acaso, porque estão sob as suas próprias forças. Mas o povo de Deus tem uma chave de interpretação para a providência. Ele falou na sua revelação especial. Essa revelação especial, ela é o quê? Escriturada. E nós vamos tratar na próxima aula, que é onde chega nisso aqui, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Só que o que eu quero que os irmãos tenham clareza agora, irmãos, é que essas 2 revelações juntas nos dão o conhecimento de Deus. E lembrando a primazia dessa revelação, ela interpreta as obras da criação e da providência e a própria obra da redenção. E é por isso que Bavinck falou na dogmática, a revelação é destinada a nos dar conhecimento, não meramente conhecimento teórico abstrato, como em outras ciências, mas um conhecimento vital, pessoal, em uma palavra, o conhecimento da fé.
Não é só a gente conhecer abstratamente, existe Deus. Essas revelações, ou essa revelação de Deus, ela quer nos conduzir ao relacionamento com Ele, a um conhecimento dEle que não vai só ficar longe, fora de nós, mas vai afetar a nossa vida. E aí você começa a perceber alguns pontos que já vão em contato com a doutrina, com a prática do aconselhamento bíblico que visa mudar a nossa vida. Em resumo, irmãos, vem a nossa confissão, que vamos ler juntos, tá? A nossa confissão no capítulo 1, na seção 1, ela trata da doutrina da revelação. E aqui está um resumo do que eu acabei de falar. Vamos lá? Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus, a sua vontade ao seu povo. Aqui está o resumo do que nós acabamos de ver e foca no finalzinho, na conclusão. O que é indispensável? A Escritura. Porque cessou o quê? Cessou os antigos modos de Deus se revelar. E é daqui que vem a expressão que o presbiteriano ele é cessacionista. Nós queremos que cessou os dons e os modos pelos quais Deus se revelava antes da sua revelação estar completa, como línguas, sonhos, visões, manifestações de anjo, aparição de anjos, etc. Isso eram meios de Deus se dar a conhecer. Quando Ele completou a sua revelação e escriturou ela para a gente interpretar tudo mais, cessou esses meios de Deus se revelar. Por isso que nós, como presbiterianos, somos cessacionistas. E aí, então, irmãos, como podemos conhecer a nós mesmos? É a nossa segunda pergunta na relação com a doutrina da revelação. Se nós vamos lidar com a nossa alma, nós precisamos saber o que e quem nós somos. Isso envolve conhecer a nós mesmos. A mera observação de outros seres humanos, irmãos, nos dá o conhecimento correto do que é o ser humano, do que é a nossa alma? Não. Veja, ela pode fazer parte, porque o ser humano é parte da criação natural, da revelação natural. Mas a mera observação não diz nada. O que diz é a interpretação a partir da observação. Os irmãos que trabalham com ciência sabem disso. Não há ciência com a mera observação. Não há estudo e conhecimento apenas com descrição. É necessário interpretação. Então, a mera introspecção, veja, observar os outros vai me dar um conhecimento preciso e profundo do que é o ser humano? Não. Então, a introspecção, olhar para dentro de mim, vai dar um conhecimento certo e seguro do que é o ser humano? A resposta é não. Lembremos-nos de Jeremias 17:9 que nós vimos na aula passada. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem? Mas aí nos lembremos também de Jeremias, logo em seguida, versículo 19, versículo 10. Eu, o Senhor, sondo os corações. Então, irmãos, como é que nós vamos conhecer nós mesmos? Não por mera observação de outros seres humanos, não por mera introspecção, embora essas duas coisas façam parte do processo, mas derradeiramente, irmãos, nós precisamos de alguém de fora, de alguém, irmãos, cujo conhecimento de tudo, inclusive do nosso coração, é perfeito, de alguém, queridos, aquele que criou, que nos criou em referência a si mesmo. Veja, não à toa a Escritura diz,
Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se você quer saber quem você é, você precisa conhecer primeiro quem? Deus. Se você não conhece o Deus que se revelou na Escritura Sagrada, você não se conhece. É tão simples, tão óbvio, tão básico. E eu vou sustentar que os homens sem a palavra de Deus conhecem o homem? Não. Como o próprio Calvino falou sobre Platão, Aristóteles e os mais elevados filósofos, eles apenas arranharam a superfície da superfície pela mera observação e mera introspecção, mas continuam como cegos tateando no escuro, sem saber o que é o ser humano, o que é a alma, qual é o problema dela, qual é a sua solução, como é que nós devemos viver. Nós precisamos, irmãos, de alguém fora de nós, que conhece tudo, que nos conhece perfeitamente, mas que também nos criou em relação a si. Para conhecer a nós mesmos, nós precisamos conhecê-lo. E ele nos conta o que nós somos. Aí vem um detalhe. Ele conhece, ele sabe, ele não fica para si. Ele vai lá e diz: vocês são isso. É isso que há no seu coração. Abram João 2, 24 e 25, por favor, irmãos. Ele conhecia o que havia no homem. Jesus, ele sabe o que há dentro de nós, irmãos. Se ele fala sobre nós, é a mais absurda tolice não querer estudar a nossa alma e lidar com ela sem ser pela palavra de Deus. Por isso, irmãos, que Agostinho, nas suas conhecidas confissões, ele começa nas primeiras sessões do primeiro capítulo das confissões, dizendo assim: ó Deus, tu me conheces, faze que eu te conheça, como eu sou por ti conhecido. Sessão primeira da confissão, certo? Do capítulo 1. Aí na sessão segunda ele avança: a ti, Senhor, que conheces os abismos da consciência humana. Veja a convicção que Agostinho tinha. Poderia eu esconder algo, ainda que não quisesse confessar-te? Eu poderia esconder-te de mim, mas nunca esconder-me de ti. Portanto, Senhor, tu me conheces como eu sou. Aí lá na sessão 7ª ele diz assim: existe, porém, algo no homem que nem sequer o espírito do homem conhece, mas tu, Senhor, que o criaste, tudo conheces. Confessarei, pois, o que sei de mim, e confessarei também o que de mim ignoro, pois o que sei de mim eu conheço graças à tua luz, e o que não sei ignorarei, até que minhas trevas se transformem na luz do meu dia diante da tua face. Meu irmão, se você não se arrepiou com um negócio desse, eu estou todo arrepiado aqui. Por que eu estou brincando que eu estou arrepiado? A convicção. O que aconteceu conosco, irmãos? Que nós perdemos a convicção de uma coisa tão básica. Tão básica. Ah, isso é porque Agostinho, na Idade Antiga e tal, aquele negócio todo. Aí vem Calvino. Institutas, capítulo 1, seção 1ª e 2ª. Calvino diz assim: quase toda a soma de nosso conhecimento, que de fato se deve julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes: o conhecimento de Deus. Estão lembrando de alguma coisa aqui que a gente acabou de ver? O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como, porém, se entrelaçam com muitos elos, não é fácil, entretanto, discernir qual deles precede ao outro e ao outro origina. Aí ele continua a discussão sobre esse entrelaçamento e qual é que é qual vem primeiro, até que ele conclui da seguinte forma: o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus, a visão dele desça a examinar-se a si próprio.
Mas um homem convicto daquilo que a palavra de Deus está falando de uma forma tão básica. O conhecimento de si mesmo vem com o conhecimento de Deus. Você quer se conhecer? Se exponha à palavra do Deus que se revelou à humanidade. Veja quem Ele é e você verá quem você é. Por um absurdo e gritante contraste, mas também com uma esperança apresentada pelo Evangelho. Se nós conhecemos a Deus adequadamente, aplicamos isso à nossa alma, nós não conhecemos, irmãos. Que essa convicção pulse em nosso coração, irmãos, para nós não nos colocarmos debaixo de teorias de homens que não conhecem a Deus, mas que o nega, que o despreza e que declara guerra contra Ele. Como esses homens podem dar a conhecer o que nós somos? Sim, se você quer chamar esse radical, que o chame. A palavra latina para radical vai até a raiz. Tem base. Isso tem base. Não cegos tateando no escuro. E Herman Bavinck, na obra que nós já anunciamos que a nada, ele está concluindo a revisão, se vocês quiserem, esse semestre sai. Os fundamentos da psicologia. Nessa obra, Bavinck, ele faz uma análise crítica da psicologia moderna que estava no seu nascedouro, né, nos seus dias. E ele define conceitos, dialoga com alguns autores da época, com alguns filósofos e teóricos da psicologia moderna, e ele vai chegar a essa conclusão na primeira parte da obra. Ele diz assim: portanto, a autoobservação, ele afirmando a autoobservação como um meio pelo qual o homem também se conhece, ela requer a maior prudência, honestidade e veracidade possíveis. Não é possível sem autoconhecimento, ok? Aí ele vai falar: e não há autoconhecimento real e essencial sem a fé cristã. Apenas as Escrituras, isto é, a palavra de Deus, nos dizem quem e o que Deus é, mas também quem e o que nós somos. A psicologia está intimamente relacionada à ética. Bavinck, com muita facilidade, pega um reles pastor de Adams e fala: isso aí não sabe teologia filosófica, isso aí é um radical, é um biblicista, é um simplista, parará, parará. Mas esses têm que se calar diante de um homem como esse, por exemplo. Um gigante da teologia reformada, inclusive um grande promotor do estudo científico à luz da palavra de Deus. E tratando do estudo da alma, ele diz: é impossível fazê-lo sem a palavra. É impossível. E é daí que segue toda a sua crítica. Então, irmãos, para conhecermos a nós mesmos, precisamos do conhecimento de Deus. E para termos o conhecimento de nós adequado e correto, precisamos da revelação escriturada, que é a que nós vamos ver, que nos dá o conhecimento correto de quem Deus é. E onde essa revelação se encontra acessível a nós vamos ver na aula 5. A indispensabilidade e a suficiência da revelação especial escriturada para a compreensão e a lida com a alma humana. Amém. Queridos, alguma questão, alguma dúvida, algum esclarecimento? Algo que eu falei difícil e não ficou claro? Falei rápido e precisa falar devagar? Falei em línguas e não percebi, não, estou brincando.